Olá a todos, eu me chamo Vinícius, sou do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Paraná e hoje eu farei uma breve apresentação de um processo de usinagem não convencional, sendo esse processo o corte a plasma. Antes de iniciar o processo em si, é necessário realizar uma breve introdução sobre o que é plasma. É popularmente conhecido que existam três estados físicos da matéria, como exemplo aqui vai ser usado a água, como na imagem ao lado. O primeiro estado é o sólido, representado aqui pelo gelo, que tem os átomos mais unidos entre si e mantém posições relativamente fixas e, como consequência, tem um volume e forma definida. Adicionando energia na forma de calor, nós teremos o segundo estado, que é o líquido, aqui representado pela água, que tem suas distâncias intermoleculares da mesma ordem de grandeza que no estado sólido, porém as ligações são muito mais tênues, e com isso as partículas podem se mover entre si e o conjunto não tem forma definida, mas ocupa um volume definido. Adicionando ainda mais energia ao líquido, a gente obtém o terceiro estado, que é o gasoso, dado aqui pelo vapor de água, onde os átomos praticamente não têm interação entre si, as partículas são eletricamente neutras e se movem livremente. O conjunto não tem forma nem volume definido, apresentando a tendência de ocupar todo o volume disponível do local onde ele está inserido. Então, pensando nisso, o que aconteceria se a gente adicionasse ainda mais energia ao gás? Bom, adicionando essa energia, a agitação térmica molecular ela supera a energia de ligação entre os elétrons e o núcleo, e os elétrons são removidos das órbitas mais externas, ou seja, íons e elétrons são formados, surgindo uma força eletromagnética. Esses elétrons produzidos colidem com os átomos, aumentando a temperatura e sua energia cinética. E com o decaimento da energia, a luz é emitida pelos átomos, causando a ionização de novos átomos que produz o plasma, que é também um condutor de eletricidade. Aqui na imagem nós temos um globo de plasma, para ilustrar. E outro exemplo que eu posso dar é o relâmpago. Então, um relâmpago é um plasma natural. Conhecido a origem e definição do plasma, agora iremos à origem do processo de usinagem. Ele surge em 1950, quando os cientistas estavam buscando um aperfeiçoamento do processo de soldagem TIG, que é um gás inerte de tungstênio. E durante esses testes foi reduzido o diâmetro do bocal que direcionava o gás. E essa redução constringiu o arco elétrico, aumentando a velocidade do gás e o calor gerado também. E esse gás ionizava, e ao invés de soldar, ele acabava atravessando as peças e as cortando. E aí foi descoberta, então, esse processo de usinagem. E como é o princípio de corte? Basicamente, é a utilização do calor liberado por uma coluna de plasma, pelo aquecimento por meio de um arco elétrico de um gás em alta vazão rotacional. Essa substância é transferida ao metal a ser cortado, fundindo parte do metal em contato com o plasma, e o metal líquido é expulso da poça de fusão através da injeção de algum gás de alta vazão. Existem dois tipos de arco, com energia transferida e não transferida. Então, o arco plasma pode ser transferido, que é quando a corrente elétrica flui entre a tocha do plasma, que funciona como cátodo, e a peça de trabalho, que funciona como anodo, ou de modo não transferido, quando a corrente elétrica flui entre o eletrodo e o bocal da tocha. Ainda que o calor do arco plasma surja do bocal nos dois modos de operação, o modo transferido é usado para corte, uma vez que o calor impulsivo utilizável na peça é mais eficientemente aplicado quando o arco está em contato elétrico com a peça. Então agora vamos para a tocha usada no processo. Então a tocha ela tem a função de servir como sustentação para os outros consumíveis, como por exemplo o difusor, o bico e o eletrodo. Além dessa função, esse elemento ele fornece um fluido cuja função principal é de refrigerar os consumíveis para aumentar a vida útil deles. Esse elemento refrigerante pode ser um gás ou ainda até a água. Então ele é formado ali do distribuidor de gás, que é constituído por um material isolante e que fornece o sentido rotacional do gás. E aí você me pergunta, né, por que esse sentido rotacional? É porque o sentido rotacional ele aumenta a constrição do arco e então aumenta a temperatura. O eletrodo possui eletrodo
Ele possui a função principal de conduzir eletricidade, ou seja, corrente, até o seu inserto, e assim emitir os elétrons para conseguir gerar o plasma. O bico ele serve para constringir o plasma e assim guiar até o material ser cortado. A capa mantém os consumíveis alinhados e isola a parte elétrica do bocal frontal. E por último o bocal frontal, que guia o fluxo de jato de ar coaxial, e com isso, como o bocal é isolado e também refrigerado, pode ser apoiado na chapa, por exemplo. A usinagem a plasma ela pode ser realizada de duas maneiras distintas. A primeira delas é de forma manual, realizada por um operador conduzindo manualmente a tocha do arco plasma. O corte a plasma manual ela tem fácil operação, como é possível olhar nas imagens, possui bocal isolado eletricamente e que possibilita que o operador apoie a peça em um gabarito para guiar o corte. Ele é utilizado em diversas aplicações, desde corte de chapas finas até chapas mais grossas. E entre as vantagens dessa técnica dá para citar a facilidade de operação e pela flexibilidade da tocha, a rapidez no corte e também a menor deformação nas chapas. A segunda maneira é a mecanizada. O corte mecanizado é todo aquele onde o sistema automático manipula a tocha de plasma. Os sistemas podem ser simples, como uma tartaruga, por exemplo, ou até mais complexos, manipulados e comandados por CNC, que é o comando numérico computadorizado. Esse sistema permite a automatização do corte e mais controle, onde são exigidas formas mais complexas, por exemplo. Um sistema mecanizado ele é constituído basicamente por uma fonte de energia, um console de ignição de alta frequência, um console de controle de gás, a tocha de plasma e um conjunto de válvulas. Aqui, inclusive, nós temos um vídeo de uma máquina CNC realizando o corte a plasma em uma chapa. Olhando agora para os tipos de usinagem que se tem, podemos começar com a usinagem a plasma convencional. Ela surgiu em 1957 e utiliza os princípios básicos já explicados anteriormente. Ocorreu com a empresa Union Carbide, permitindo unir a descoberta de 1950 com a velocidade de corte alta. As faixas de corte com essa técnica variam de chapas finas de 0,5 mm, por exemplo, até chapas mais grossas de 250 mm, sendo a espessura do corte determinada pelas propriedades do material a ser cortado e a condutividade da corrente da tocha. Visando uma maior qualidade de corte, se aproximava a tocha da peça, além de aplicar o princípio de constrição do arco, que tendia a tornar o perfil do arco mais uniforme e mais reto. Mas nesse processo convencional, quanto mais ocorre essa constrição, mais se aumentava a chance de desenvolver dois arcos em série, sendo um entre o eletrodo e o bico, e outro entre o bico e a peça. E isso é conhecido como arco duplo, indicado na imagem ao lado. O problema do arco duplo é a redução da durabilidade dos consumíveis, principalmente do eletrodo e do bico de corte. E outra desvantagem também no surgimento do arco duplo é que ele limita a extensão do corte com uma qualidade muito inferior do acabamento superficial. Já em 1963, surge o processo Dual Flow. Ela é sucessora do processo de corte a plasma convencional e que funciona com a adição de um segundo gás de proteção ao redor do bico de corte. Geralmente o gás de proteção é o nitrogênio. Já o segundo é escolhido conforme o material a se cortar. Então pode ser ar comprimido oxigênio para cortar aço carbono, dióxido de carbono, o CO2 para aços inoxidáveis, e mistura de hidrogênio e argônio para cortar o alumínio. Nesse processo, a principal vantagem é o aumento da vida útil dos consumíveis comparando com o processo anterior, já que o segundo gás ele forma uma proteção entre o bico de corte e a peça, diminuindo a tendência de curto-circuito e de arco duplo. No início dos anos 60, surge também a usinagem a plasma com ar comprimido. Ela surgiu para cortar o aço carbono, e a principal inovação nesse processo foi a adição de uma energia que vem da reação exotérmica do oxigênio do ar, que depois de injetado reage dessa forma, tendo um aumento de até 25% na velocidade do corte sobre o plasma com nitrogênio. Mas tem uma desvantagem, e é o consumo extremamente elevado dos consumíveis.
como o eletrodo e o bico. Por isso, os consumíveis indicados para esse processo são os eletrodos à base de zircônio, hafnium ou suas ligas, já que os eletrodos de tungstênio eles deterioram muito mais rápido nesse processo. Aqui nós temos o processo de compressão de água e de injeção de água. A usinagem a plasma com proteção de água ela surge em 1965, e essa adição de água é para aumentar a durabilidade dos consumíveis e também ampliar a qualidade do corte. Porém, esse método não consegue alterar a velocidade de corte e o esquartejamento. Já o processo com injeção de água ele foi a primeira grande inovação no corte a plasma e aconteceu em 1968. Essa criação se dá pela injeção de água entre o bico e o bocal frontal, para aumentar a constrição do arco e evitar o arco duplo. Mas, como resultado secundário, existe um aumento considerável sobre a qualidade dos processos anteriores. Ele possui uma temperatura 2 vezes maior que o processo convencional. E com essa temperatura alta, ocorre uma velocidade de corte mais rápida e um esquartejamento de corte muito bom, além da eliminação quase total de escória no corte dos aços carbono. Outros tipos que valem a pena citar é o ar comprimido de baixa corrente, que utiliza o ar como gás de plasma, com sistema de baixa corrente. E com essa inovação, o mercado chegou a crescer até 50 vezes o processo de corte a plasma. E ele foi finalmente aceito no mercado como uma solução de corte de metais. Com oxigênio, o oxigênio ele se transforma no gás de plasma. E assim, a energia do processo tem origem em duas fontes, né? Que é do arco plasma em si e da reação química isotérmica da oxidação do ferro, aumentando a energia e a eficiência do processo. E com o resultado a gente tem um aumento da velocidade e da qualidade de corte. Esse processo apresenta algumas desvantagens. São eles a deficiência no esquartejamento de corte, excesso de material removido, existe uma pequena vida útil do bocal e tem limitações do material, né, que é somente aço carbono. Por último, temos dois tipos sendo a usinagem a plasma de alta definição e de alto desempenho. O corte a plasma de alta definição ele consiste em um orifício reduzido no bico e um canal extra para a saída do excesso de gás de plasma. Isso resulta num corte praticamente sem chanfro e sem geração de escória, o que apresentou grandes benefícios, já que cada vez mais as empresas elas estavam buscando métodos mais eficazes de usinagem. E a incorporação de novas tecnologias ao processo de corte de alta definição, visando melhorar mais ainda esse desempenho, acabou resultando no processo de high performance, que é conhecido também como plasma de alto desempenho. Ele utiliza um jato de ar coaxial aplicado ao jato de plasma, fazendo com que esse plasma crie uma força de constrição, aumentando a eficiência do jato e, consequentemente, aumentando a velocidade e diminuindo o ângulo de corte. Agora que a gente passou pelos tipos de usinagem a plasma, a gente pode falar um pouco sobre a zona térmica afetada. O processo de usinagem a plasma ele funciona através do aquecimento da peça. Esse aquecimento acaba deixando uma zona termicamente afetada, né, a ZTA, na superfície do corte. E isso altera a microestrutura dos aços, né? Como estudado em materiais, por exemplo, é sabido que pode haver a transformação da microestrutura, por exemplo, da martensita, bainita, enfim, podendo endurecer e alterar as propriedades dos materiais. Portanto, essa zona ela é um aspecto muito importante a ser considerado nesse processo. Algumas das aplicações desse método de usinagem são as seguintes. O plasma de alta definição, que já foi explicado anteriormente, então ele trabalha no corte de chapas e peças de maior espessura com excelente qualidade de corte e tem também uma menor ZTA que processos como o oxicorte, por exemplo, e também uma maior velocidade na produção. O corte de chapas planas, é importante salientar que é para materiais condutores, então aço inoxidável, liga de alumínio, de cobre, etc. E ele com espessuras de 6 a 25 milímetros. Essa velocidade de avanço que ela tem chega a ser 4 vezes superior à do oxiacetileno.
E principalmente a aplicação do plasma é na produção de chanfros e juntas para soldagem subsequente, né? Esse processo ele chega a ser de 10 a 30 vezes mais rápido do que o corte convencional que é realizado. Aqui a gente tem um exemplo de algumas peças construídas nesse processo. Então dá para ver ali a ZTA na primeira peça, embaixo chapas metálicas e do lado uma chapa um pouco mais grossa ali com o processo de plasma. Dentre as vantagens desse processo, a gente pode citar que é um processo eficiente de corte, ele não tem necessidade de pós-operação, a velocidade e facilidade na operação, então como foi possível observar no corte manual, é muito fácil e é muito mais rápido. Ele corta uma ampla faixa de espessuras, então como foi possível ver de 0,5 até 250 milímetros, então ele tem uma gama bem grande para corte. Ele é um processo muito seguro, já que ele não utiliza cilindros de oxigênio, gás combustível e nem mangueira transportando elemento combustível. E ele corta qualquer material condutor, não tem restrições, tem alta velocidade de corte. É um corte limpo, então ele quase não produz escória, já que o metal líquido ele é expulso ali da pose de fusão. Ele não superaquece o material, né? Porque é um calor muito concentrado e muito rápido também. E as chapas de espessura finas, elas não se deformam. E como desvantagens, a gente tem o alto custo do equipamento, né? Principalmente ali no mecanizado, com o CNC, enfim. Então, existe um gasto. A manutenção da pistola é mais frequente e também é mais cara. Como foi visto, sempre foi visto o arco duplo, né? A se evitar e que os eletrodos eles acabam se deteriorando, assim como o bico. Então, essa manutenção ela é bem mais frequente. É o maior consumo de gás, né? Então ele utiliza gás, nitrogênio, oxigênio, CO2, enfim, então existe esse maior consumo. A exigência de maior qualificação de mão de obra, né? Por exemplo, no manual, ainda que seja fácil, exige bastante preparação, existe bastante qualificação para poder operar esse material, porque pode ser perigoso. E o processo também produz calor que pode inutilizar a peça e produzir gases tóxicos. Essa questão dos gases tóxicos, até uma das alternativas é usar a mufla de água, que é uma camada de água que fica por baixo, para absorver esses gases tóxicos e reduzir também a emissão de luzes e de som, por exemplo. E com isso eu finalizo a minha apresentação sobre o plasma, esse corte não convencional, e muito obrigado pela atenção de todos.